Fala galera, João Marcos aqui e hoje eu tenho ele, Marcelo Brigadeiro, que muita gente pode talvez conhecer ele da política ou da luta, mas esse cara transita nesses dois mundos há bastante tempo. Como é que tá, Marcelo? Tudo certo? Seja bem-vindo ao Sexto Round. Oi, João, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu gosto muito do Sexto Round. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito legal. E Marcelo, queria começar falando que você foi uma das principais revelações da luta livre no Brasil. Por que a gente não te viu competindo em grandes campeonatos, seja de MMA ou até em mais participações no ADCC, né, onde nomes como Cacareco brilharam? Você fala bastante que sofreu várias lesões, né, que acabou mexendo bastante com a tua carreira. Tu também assumiu essa missão de difundir a luta livre para o mundo, chegou até a morar na Inglaterra. Tu acha que esses foram alguns fatores que a gente acabou vendo menos da tua aparição, né, nesse cenário, ou tem outros fatores nisso aí também? Ô, João, sem dúvida, né? Minha carreira foi abreviada, minha carreira acabou muito cedo, a carreira de competidor. Apesar disso, eu competi muito, eu lutei muito, mas numa época ainda que não tinha nem rede social e nem câmera no celular, então, infelizmente, não tenho registro disso. Eu até tinha, mas o pouco que eu tinha, eu não tenho mais, e a pessoa que tinha registro disso era o mestre Oswaldo Paquetá. Eu não sei que fim deu com o acervo dele. Eu cheguei a lutar uma seletiva do ADCC, na época que era só para convidados, talvez 2004, onde foram enviados 4.000 currículos, se eu não me engano, lá para o Sheik, e ele selecionou 40. E aí eu cheguei a lutar essa seletiva, acabei perdendo para o Fábio Leopoldo, me jogaram no peso de cima, né? Eu e o Gilcão, Juan Gilcão, nós dois a gente ia lutar até 77 quilos, e aí jogaram a gente para até. Não, eu ia lutar até 77, o Gilcão ia lutar até 88 e jogaram nós dois até 99. Caímos, inclusive, na chave do Cacareco. Eu acabei perdendo pro Fábio Leopoldo e o Cacareco foi campeão da seletiva, inclusive. Marcelinho Garcia lutou, o Zulu, que é meu irmãozão e apresenta o canal Osso comigo, lutou, Jacaré, Pé de Pano, mais um monte de caixa grossa. Então eu acho que, assim, cara, sinceramente, eu poderia ter ido mais longe. Conquistei muita coisa na luta livre, fui tricampeão brasileiro, 7 vezes campeão estadual. Consegui firmar meu nome muito forte como competidor dentro da minha modalidade, isso me deixa muito feliz. Mas eu poderia ter ido mais longe, mas acabei pagando o preço por não ter dado a devida atenção que eu deveria ter dado ao meu corpo naquela época. Também, apesar de não ter tanto conhecimento, mas paguei o preço. É isso. E, Brigadeiro, você como professor, né, e líder da equipe da Astra, que tem mais de 80 cabeças hoje lutando, né, porque tem várias filiais e tudo mais, tu teve Gente pra ainda caramba. muita gente, né, e tu ainda teve muitos atletas no UFC e ainda tem, como a Josi, o Simon. Como é que é lidar com o UFC nos bastidores, né? É possível negociar dinheiro, conseguir o que você quer? Ele atende às suas demandas? Ou o UFC opera como um monopólio, onde você precisa aceitar calado as condições que eles impõem a você? Vamos lá, são duas coisas aqui. Sim, o UFC ele é um monopólio e ele tem total noção de que o sonho de todo mundo é estar lá e uma vez que você sai, você está fudido. E sim, isso dá uma margem de negociação absurda para eles, mas eu, no meu caso em específico, eu não posso reclamar. Eu sempre tive uma relação excelente com o UFC, excelente, excelente mesmo. Eu consegui coisas com o UFC que eu não vi outras pessoas conseguindo. Só para entender o que é isso, tipo, negociação de bolsa, contrato, adversários para Pô, lutar. negociação de bolsa, luta extra de cara que foi cortado. Eu falei, porra, segura o cara aí, dá mais uma chance, vai, e deu a chance, adversário que eu queria, sabe? Teve atleta meu que com 3, 4 lutas tava ganhando mais do que a galera que tinha 15, 20 lutas no UFC. Eu vou dar o exemplo aqui, o Darren Till. O Darren Till, quinta luta dele, ele tava indo pro quarto contrato. Eu negociei assim seguidamente os contratos dele. Então, eu sempre tive uma relação muito legal com o UFC porque eu sempre joguei muito aberto com o UFC. Eu trabalho com eles desde 2007, né, cara? São quase 20 anos trabalhando com eles. Junto acho que ao Joinha e ao Alex Davis, eu devo ser o mais antigo junto deles. Então, tem uma relação muito boa com o Sean Shelby, muito boa com o Mick Maynard. Eu não posso reclamar. Eu não posso reclamar mesmo. Comigo sempre foram muito razoáveis, muito bacanas, mas
sem sombra de dúvidas, o UFC monopolizou o esporte. O UFC é maior do que o esporte em si. E, Brigadeiro, a gente nota que nas artes marciais tem muito esse código de conduta dos lutadores, né? De pregar a humildade, a não provocação, seguir os valores do samurai, do guerreiro, né? No entanto, quando a gente coloca isso para algo mais comercial, né, para um ambiente como o UFC, é necessário vender a luta e isso acaba gerando um choque, né, desses dois mundos. E lutadores com mais personalidades, que acabam sendo mais vocais, como o próprio Renato Moicano, muitas vezes são criticados e punidos pela opinião pública, principalmente aqui no Brasil. O que tu pensa sobre isso, assim, tipo, como que igualar essas duas coisas, né, essa arte do samurai e esse entretenimento, né? Não tem como igualar, porque o MMA ele não é. Não espere muitos princípios das artes marciais no MMA. MMA é briga. É briga. São dois caras que entram numa jaula pra se pegar de porrada. É briga. Então a gente fica, até eu durante um tempo eu tive esse pensamento também, e tem o pessoal mais apegado aos princípios da marcialidade, fica realmente buscando algum tipo de princípio nobre, de valor ali, mas não. Aquilo ali, o próprio público não gosta desse tipo de coisa, né? Então, quem valorizava Lyoto Machida eram muito mais os lutadores do que o público em si. O público falava que era um cara chato, que não vendia, que não sei o quê. A gente valorizava porque, porra, o Lyoto Machida era o samurai da parada, né, cara? Demian Maia, pô, postura de samurai. Mas esse tipo de coisa não vende. O pessoal quer ver um McGregor da vida falando merda, quer ver o pessoal vendendo luta. Então, assim, eu hoje na minha cabeça tenho uma separação muito clara, né, do que é o MMA e do que são artes marciais. E o resultado disso você vê até as consequências disso. Parece que não influencia, mas influencia. Você vê um pula-pula de atletas muito maior em equipes de MMA do que em equipes, por exemplo, de jiu-jitsu, embora o jiu-jitsu agora esteja começando esse pula-pula porque entrou dinheiro. Onde entra dinheiro, geralmente os valores eles ficam em segundo plano. Eu, particularmente, eu sou um cara que o que me encanta nas artes marciais é um outro lado. Talvez pela minha história, por eu ter sido um cara de um mestre só a vida inteira, vou morrer sendo aluno do mestre Cromado. Não, pô, já tive N possibilidades e N ofertas muito vantajosas para mudar de equipe no passado. Não fui. E eu, por ser assim, por ter essa história, sinceramente, eu não tenho tanto tesão na, no MMA como, sei lá, como competição e tudo. Para mim, o MMA é uma forma de ganhar dinheiro através da minha equipe, é uma forma de fazer meus atletas ganharem dinheiro, mas não é, não tenho o mesmo tesão no MMA que eu tenho, por exemplo, em formar uma equipe, futuramente isso vai acontecer, formar uma equipe de luta livre para competir campeonatos de grappling, etc., que eu já estou começando esse ano a fazer isso. Não sei, cara, eu tenho outros valores e o dinheiro para mim é muito importante, é muito legal, valorizo demais, gosto, mas está longe de ser o primeiro na minha escala de valores, na minha escala de importância. Então, tipo assim, na tua opinião, o lutador, quando ele vai para isso, né, para uma questão mais comercial, vai pro MMA, ele tem que fazer uma escolha na vida dele. Ou ele vai seguir aqueles princípios da arte marcial e vai acabar não vendendo, como tu falou, ou vai acabar indo para a parte midiática e vai perder toda aquela essência que tem das artes marciais, né? Você citou o Moicano e o Moicano é um excelente exemplo. O Moicano é um cara caixa grossíssima, é um cara honrado, é um cara que sempre foi leal à sua equipe, à Constrictor Team, né? Ele fazia questão de levar a bandeira da Constrictor, tudo que era lugar e tudo, e enaltecer o nome do seu mestre. Enquanto ele teve essa postura, ele não tinha valorização. Depois que ele passou a jogar o jogo, ele entendeu qual que é o jogo do MMA, que não é um jogo de princípios e valores, é um jogo de venda. Ele começou a ganhar muito mais dinheiro. MMA é entretenimento. A gente ainda tende a querer enxergar um tanto de competição, e tem um quê de competição, mas ele é muito mais entretenimento, né? E o Moicano, eu acho que é a personificação clara disso que a gente está falando aqui. A gente tem dois Moicanos, um Moicano artista marcial, que cheio de princípios e valores, que não era valorizado, e um Moicano falastrão, que é valorizado. Então,
Isso mostra o que é o MMA. E se tu entrasse no meio hoje em dia, claro, pensando que fosse teu auge e hoje tu começasse a lutar, você é um cara que fala, né? Tu não tem papas na língua. Tu não acha que também seguiria esse caminho do entretenimento, de vender mais a luta no mundo de hoje, né? Com mais atenção e tudo mais? Cara, não. Não, porque eu nunca fui de desrespeitar meus adversários. Na vitória ou na derrota, eu sempre fui muito respeitador. Você pode pegar um exemplo agora, eu vou sair da aposentadoria para fazer uma super luta contra o Marcelo Nigg. Mas vai acontecer mesmo? Porque era pra ser dia 20, né? Vai acontecer. Não, não, não aconteceu no dia 20 por conta de grana, que a gente conseguiu uma formatação de evento que vai gerar muito mais grana para todo mundo. Então, é aquele negócio, né, cara? A ideia é fazer disso um evento grande, um evento muito legal, onde gere muita notoriedade para a minha modalidade e gere muita grana para os envolvidos. E vai acontecer, está assinado, se algum dos dois pular fora, tem uma multa de R$ 200 mil para pagar. Isso, e quero até, inclusive, parabenizar o Nig, que de todos que me desafiaram e que falaram que ia fazer acontecer, foi o único que aceitou meter a assinatura num contrato com a multa alta, caso a luta não fosse acontecer. E nessa luta, o Nig é um cara que vende a luta, ele é falador. Toda hora o cara fala alguma coisa de mim, toda hora tá botando vídeo, me marcando e falando que, porra, zoando a minha cara e tudo. E tá tudo certo. Mas eu não consigo jogar o mesmo jogo. Eu não consigo jogar o mesmo jogo. Eu Dizem que eu sou polêmico, e até sou polêmico, porque hoje você falar a verdade é você ser polêmico, mas os princípios e valores dentro de mim, eles falam mais alto, eles são um freio muito grande para minhas atitudes, sabe? Então eu não consigo, tem coisa que eu não, eu ia ser provavelmente um cara cheio de valores e mal valorizado. E você frequentemente, né, tu enfatiza muito a importância da confiança, né, aquela confiança do campeão, mas também a necessidade da humildade para continuar aprendendo. Como é que tu equilibra isso com os teus atletas, né? A confiança e a humildade para que eles acabam não saindo do eixo e perder o senso da realidade, né? É difícil, cara. É por isso que eu não consigo salvar todos. É por isso que uma boa parte se desvia mesmo, porque é, eu tento. É que, João, é muito complicado, porque assim, as reações que eles vão ter e que eles têm, eu já consigo ver, porque são reações que eu tive e que eu vi tantos outros tendo. Então, aquela soberba, meio uma soberba de quando tu tá ganhando tudo, de achar que tu é fodão, que tu não precisa treinar tanto. Eu lembro, porra, eu tive também, na época que eu competia e teve um período que eu ganhei bastante coisa, pô, sou fodão e tudo. E o meu mestre me dava uns esculachos para me trazer de volta pé no chão. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tento fazer com que eles evitem as frustrações que eu tive, as dores que eu tive e todos os problemas que eu vi tantos outros tendo, não consigo fazer com todos, porque acaba que é um comportamento natural do ser humano, né? Então, é muito difícil colocar na cabeça deles, de todos, e eu converso com vários outros treinadores e isso é um mal de que todos enfrentam, né? A gente tenta dar o caminho das pedras e tenta mostrar, ó, cara, aí tu vai se fuder ali, mas ninguém paga para ver. É por isso que existem tantos e tantos lutadores e tão poucos campeões, né? Se todo mundo acertasse tudo, só ia ter campeão na parada, mas muito difícil, muito difícil. Eu tento manter esse equilíbrio, mas é muito difícil. E durante um período, né, tu foi lá para Inglaterra e tu teve contatos com muitas figuras, como tu próprio falou, o Darren Till, mas uma dessas figuras foi o pai do Tom Aspinall, né, que ele chegou a te contratar para fazer umas aulas particulares com o Tom Aspinall quando ele tinha uns 15 anos. Considerando que o Tom Aspinall é um nome dominante no momento, né, e a única derrota dele foi por finalização. Tu acredita que buscar a luta agarrada contra o Tom Aspinall e ir para a finalização é o caminho para vencer? Ou por tudo que tu viu dele, ele realmente é um cara intocável e que pode se tornar o maior campeão do peso pesado no número de vitórias, né, dentro do UFC? Não, ele não é intocável, mas também não é uma boa ir pro chão com ele. O Tom Aspinall, o pai dele, o Andy, criou o Tom para ser campeão. O Tom, desde 15 anos, como você falou, ele fazia todas as minhas aulas, todas as aulas de Muay Thai do Colin, que é um excelente treinador, que era meu parceiro na Calgon. E o pai dele ainda pagava aulas particulares pro Tom fazer 2 vezes por semana comigo.
e uma vez por semana ou 2 vezes com Colin. Ou seja, meu irmão, ele preparou esse moleque desde muito novo, o moleque ser um campeão. E o moleque sempre foi fora da curva mesmo. O forte dele era o chão. Aí teve uma época que ele deu um gap na luta dele na carreira dele de MMA. Ele parou o MMA e foi ser sparring partner do Tyson Fury. Então ele passou um tempo sendo o sparring do Tyson Fury. Ele queria, inclusive, fazer carreira no boxe e tudo. E aí ele retornou para o MMA. Ele teve uma evolução brutal no boxe nessa época, tá? Mas o Tom ele ainda tem e tem alguns buracos no jogo ainda que podem ser explorados. Não acho que ele é intocável e tampouco acho que ele vai ter uma sequência tão longeva como a do John Jones, por exemplo. Tu acha que no peso pesado atual ele consegue se manter por quantas rodadas, já que tu acha que ele não vai ser Ah, determinante? aí Tu acha que quem que vai ser esse casamento ruim, né? Porque pensando como brasileiros, né, a gente tem bastante gente chegando lá, né? A gente tem o próprio o Bochecha, que, pô, multicampeão no jiu-jitsu, acabou de ser contratado, tem o Malhadinho, que é bom no chão também, o Thalisson com 2,4 m, o Jonathan Diniz, ex-Glory. Tu acha que essas pessoas podem bater nele no futuro, no médio prazo, digamos assim? Bochecha, Bochecha provavelmente. Os outros eu não sei. Tem essa questão de, assim, a categoria peso pesado é uma categoria muito disparelha. Você tem ali uns 5 assassinos e o resto um monte de cara fraco. Então, isso pode favorecer um período maior no topo por parte do Tom ali. Mas ainda assim, eu não vejo, eu conhecendo o Tom da forma que eu conheço, ele tem alguns bloqueios, inclusive mentais ali, que podem ser explorados pelos adversários. Eu não sei se ele vai ficar tanto tempo no topo, não. Eu torço para que sim, é um garoto fenomenal, formidável, eu gosto muito dele. Gosto muito do pai dele também. O pai dele é faixa marrom meu, inclusive. E mas não sei. Mas quando tu diz bloqueio mental, em que sentido? Assim, um adversário provocador pode acabar influenciando ele na hora da luta, o mental Se ele dele não é começar tão bom, acaba sendo se ele desgastado. começar tomando uma ruim na luta, eu não sei se ele vai conseguir performar. Eu, por exemplo, a luta contra o John Jones é uma luta que eu acho que o John Jones ia quebrar ele mentalmente. Então, se ele começar tomando uma bafa, uma dura, eu não sei se ele performa. E hoje, no peso pesado atual, acha que ele consegue performar contra esses nomes que estão no top 5? Volkov é uma luta ruim pro Tom. O Gane talvez seja uma luta ruim pro Tom. Porque é um cara que tem uma probabilidade de ter um início favorável para ele. Ele pode botar um golpe que o Tom sinta. O meu receio com o Tom não é de ordem técnica. Meu receio com o Tom é de ordem mental. É ele tomar uma blitz, tomar uma ruim e conseguir desempenhar. Eu vou torcer para que ele vença. Volto a dizer, gosto muito dele, gosto do pai dele. Mas eu fico meio receoso assim de uma luta que ele não que saia um pouco das mãos dele se ele consegue retomar o eixo, sabe? E, Brigadeiro, pô, tenho que falar de outro assunto também que não é só MMA, né? Considerando o teu interesse por política, a tua possibilidade talvez de se candidatar para o partido recém-criado, o Missão, né? E a gente vê que o MMA, principalmente o UFC, está cada vez mais próximo de figuras públicas, né? E com o anúncio do Donald Trump sobre o UFC na Casa Branca, a gente vê essa proximidade dessas figuras políticas, né, de liderança junto com os lutadores. Qual é a tua opinião dessa simbiose entre MMA e política? Acho que é uma merda, né, cara? Eu acho assim, eu acho uma merda. Eu acho que os lutadores precisam sim se politizar, ou seja, politizarem-se no sentido de entenderem um pouco mais sobre política, entenderem como eles são usados como massa de manobra, porque, vamos ser sinceros, entra ano, sai ano, sempre tem aquele candidato que diz que vai lutar, porra, pelo MMA, que vai fazer pela luta, que não sei o quê, a gente não vê nada andando. O MMA sequer regulamentado sequer é reconhecido oficialmente no Brasil. Então, então acho que o pessoal tinha que
se politizar um pouco mais, mas é difícil porque lutador é bicho burro, né? Lutador 90%, porra, tem um QI abaixo de um chimpanzé e é muito difícil colocar isso na cabeça da galera. Eles tendem a ir para a parte de comprar partido de político A ou B, e aí eu acho que é uma furada sem tamanho. Por exemplo, essa proximidade do UFC com o Trump, ela é magnífica na atual conjuntura. Agora, será que se no futuro um Obama da vida voltar, será que o UFC não vai sofrer represálias? Mas tu acha que isso não teria acontecido na gestão passada? Poderia, mas você percebe que a proximidade aumentou justamente na gestão passada, né? Antes do Biden, você não via o, o careca lá com o Trump o tempo todo. Foi durante o governo Biden, já numa situação de pré-campanha, que certamente alguma coisa foi acordada de apoio ali nos bastidores, que o Trump começou a ir em todos os eventos, quer dizer, em todos, uma boa parte dos eventos, e aí começou uma relação mais explícita dos dois, assim. Eu tenho receio sempre quando você abraça uma corrente, porque o poder invariavelmente ele muda de mãos. Quando o poder muda de mão, ou você se prostitui, ou seja, você abre mão de valores e abre as pernas para o novo detentor do poder, ou você se mantém firme nos seus valores e toma na cabeça e se ferra durante um bom tempo. Entendi. E esse evento da Casa Branca, como é que tu vê isso? Tu vê, Eu acho, cara, tu vê como um evento real que vai acontecer ou uma jogada política, uma jogada de marketing para, quem sabe, pô, o UFC está em negociação com o direito de transmissão, então o Donald Trump deu essa ajudada, porque agora vai ficar se falando disso, aí pode se falar de McGregor ou John Jones. O que tu vê essa situação atual? o que o Dana White fala não se escreve e o que o Donald Trump fala não se escreve. Então a gente tem dois caras que não têm muito apego às suas palavras anunciando algo. Então eu ainda fico com o pé atrás. Espero que aconteça, porque para o esporte, de uma forma geral, vai ser muito bacana, né? Mas, infelizmente, a gente aqui no Brasil, a gente colhe muito poucos dividendos dessas ações todas, porque o nosso cenário aqui ele é completamente amador e completamente desorganizado. Mas ainda assim pode ser que reverbere positivamente para a gente aqui no Brasil também. E na tua opinião, quem tu acha que encabeçaria esse evento? Porque é um evento em comemoração aos Estados Unidos, e os Estados Unidos não tem campeão, né? McGregor, né? Deve ser McGregor e Chandler. Só? Tu acha que o John Jones não vem nessa com o Aspinall? Com o Aspinall, eu acho difícil o John Jones vir. Ele já mostrou que não está muito afim, né? Não sei se eles iam querer, em solo americano, um americano com algumas chances boas de perder para um inglês, né? Dentro da Casa Branca. Não sei se eles iam querer muito isso aí, não. E tu acha que o Chandler tem chances de ganhar do McGregor? Não, mas o McGregor, ele não é... A Inglaterra, ela colonizou os Estados Unidos, né? Você, irlandês aí, é mais aceitável, né? Brigadeiro, vamos então um quadro de tiroteio, e eu queria saber desse nome desses lutadores que eu vou entregar aqui pra ti, em um cenário hipotético, com todo mundo no auge, sem lesão, quem ganharia numa luta de grappling com regras adaptadas? Walid Ismail. Eu, porque o Valide não passaria a minha guarda, não. Sem kimono, né? Sem Eu kimono. nunca botei kimono na minha vida. Vitor Belfort. Vitor, cara, o Vitor ele é um cara explosivo e tudo, mas ele é um cara que ele teve muito mais êxito ficou muito mais conhecido pela sua trocação do que pela parte de chão, né? Ah, mas pô, faixa preta do Carson. Mas faixa preta, por faixa preta tem uma porrada aí, né, cara? Tem faixa preta de MMA, né? Tem uma porrada de cara que foi pegando faixa porque foi sendo campeão de MMA. Você e o Marquier. Marquier, né? Não tem nem como porra, impossível. Uma força sobre-humana, um wrestling pica. Aquele ali ia me colar de costa no chão, acho que eu só ia mexer o olho. Demian Maia. Demian, porque, assim, é até uma luta que eu teria muita vontade de fazer, porque é um cara que eu vejo com um primor técnico absurdo. Ele é bom pontuador também, ele é finalizador. O Demian é foda pra caralho. Mika Galvão. Mika, né? O moleque é diferente. Ele é diferente pra caralho. O moleque tem muito volume, sabe? O moleque tem muito volume. Se eu fosse lutar com ele, eu ia ter que dar um bote naquele pé dele, que é onde eu vejo que é o tendão de Aquiles dele, e é o meu forte, são os ataques de pé. Mas o moleque ele tem muito volume, o moleque ele é iluminado, esse moleque. Fabrício Verdun. Ele é 40 quilos mais pesado, né? Mas considera no mundo hipotético.
com uma diferença menor de peso? Isso, é. Eu. Ele tem um pé do tamanho de uma lancha e é impossível não pegar aquele calcanhar dele. Gordon Ryan. Gordon. Gordon, pra mim, é o, depois do Marcelo Garcia, é o melhor grappler da história, na minha opinião. O cara é muito foda, meu irmão. O cara tem uma. Ele consegue aliar um jogo de pressão com uma fluidez no momento certo. O cara é muito foda. Marcelão, para mim foi um prazer te receber aqui no Sexto Round. Se quiser deixar um último recado pra galera, onde o pessoal te segue também, né? Porque tu é o cara com mais canal no YouTube do que o Moicano, né? Eu acho que com 5, 4 canal, né? Tem canal de vlog, tem canal de política, tem o Brigadeiro, tem o Os, que mais? Tem da academia, eu acho. Tem o Luta Livre TV. Pessoal que quiser acompanhar minhas aulas, vai lá no YouTube, no Luta Livre TV. As minhas aulas são gravadas, as aulas que eu dou pro pessoal da Astra e os atletas profissionais vão ali, aí o pessoal que tiver mais interesse em conhecer a luta livre pode ir ali. O pessoal que quiser ouvir sobre MMA, vai no canal Os, que eu apresento junto com o Zulu e com o João Cavalcante, tem muita parada legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza, vai ficar tudo aqui no comentário fixado, então quem quiser ir lá, só prestigiar e começar a seguir. Valeu, meu irmão, foi um prazer. E se você chegou até aqui é porque gostou dessa entrevista, então já deixa aquele like, ajuda a gente com o algoritmo do YouTube, também se inscreve no canal. Aqui na aba de comentários, comentem o próximo nome que vocês querem que eu traga aqui pro Sexto Round. Também não perde a última entrevista que eu fiz, foi com esses dois pesos pesados malucos, o Thalisson Teixeira, o Chicão, e o Walter Wall, que vão lutar esse final de semana, não um contra o outro, mas estão tornando uma rivalidade saudável entre os brasileiros no peso pesado. Confere lá, o papo tá bem bacana. E aqui vai ficar uma playlist com todas as entrevistas que eu trouxe aqui pro Sexto Round. Beleza? Então, valeu, até o próximo vídeo.